Então, bom dia, né? Sejam todos bem-vindos, tá certo? Nossa aula de hoje, tá bom? É sobre trabalho rural, sociologia, tá bom? Então, a sociologia rural, né? Assim como a sociologia geral, né? Também nasceu num momento de crise, né? Onde estavam ocorrendo vários problemas sociais, tá bom? E aí a preocupação de ter também como problema sociológico os fenômenos sociais do campo, né? Mais precisamente os problemas sociais com êxito rural, né? Porque quando a gente sabe que com a Revolução Industrial houve o quê? Houve vários problemas porque várias pessoas migraram do campo para a cidade. E assim começou a se discutir sobre o êxito rural, uma vez que, né, a produção de alimentos vem do campo, não das cidades, né? As cidades elas só industrializam, né? Então, nesse período também houve muitas mudanças nas relações de trabalho, tá certo? E disseminação de uma cultura citadina, tá certo? Urbana. O que é citadina urbana, professora? É aquela cultura da cidade, tá certo? Do processo de urbanização, tá certo? Então, assim, essas mudanças são algo que é indiscutível, realmente houve, aconteceu, né? E com elas surgem vários problemas com o campo, né? E assim, de certa forma, fundamentar esse processo capitalista de produção dentro também do campo. E aí, com a modernização do campo, né? Porque houve a modernização? Hoje em dia, existe vários aparatos, vários aparelhos que vêm auxiliar, tá certo? Na produção de alimentos, vêm auxiliar também com a agricultura, a pecuária, tá certo? Lembrando que a pecuária, o cultivo, também o cuidado com os animais também vem do campo, né? As granjas, tudo isso. Então, tudo isso, né, passa a ser modernizado, né? E essa modernização ocorre o que a gente chama de movimento do êxito rural, né? Onde a urbanização do campo, de certa forma, né, cria uma infraestrutura características da cidade, né? O campo antigamente não existia energia elétrica, não existia internet, né? Não existia água encanada, coisas que vai sendo o quê? Vai sendo colocada no campo a partir o quê? Da infraestrutura, né, da imitação das infraestruturas das cidades, tá certo? E hoje em dia a gente discute muito sobre a expansão do agronegócio, né? Que é a implantação de alta tecnologia e ampliação das escalas de produção, tá certo? A aglutinação de pequenas propriedades, né, em grandes companhias de propriedades e grandes latifúndios. Ou seja, o que é que ocorre? Hoje em dia a gente percebe grandes propriedades, que tem um só dono, né, que são os grandes latifúndios, as companhias grandes proprietárias, que são aquelas empresas que também têm posse do campo. Existem as pequenas propriedades, né? Que é o que a gente chama também de agricultura familiar, onde as pessoas vão produzir seu próprio alimento, né? Que são as propriedades menores, tá certo? E aí, tudo isso existe o que? Existe com o campo, com essa modificação, né? Também a exploração do homem do campo. O homem do campo, ele começa a ser explorado também por essas empresas, por essas grandes, né, companhias, tá bom? Assim como o objeto de trabalho em si, o trabalho do campo ele também passa por essa perspectiva, né? Então a sociologia rural ela teria nascido nesse processo, tá certo? Nesse momento de crise do campo, perante o processo de urbanização das cidades e modernização dos meios de produção. Além disso, né, a gente vê, né, que a complexibilidade do sistema capitalista de produção também pressupõe essa relação entre centro e periferia, né, nos países. Isso também ocorre entre cidade e campo, né, gente? Onde o campo é visto quase como uma periferia da cidade, né? Na qual também a produção tanto agrícola, agropecuária, a exploração da terra, né? Também outra questão bastante discutida são a questão das gerações de insumo, né? O descarte desses insumos, tá certo? Nos campos das indústrias, nos campos do campo, né? A proximidade entre o rural e o urbano, né? Isso se torna cada vez mais evidente, né? A gente antigamente, se a gente for parar aqui na nossa cidade, né? Tem certas cidades que são consideradas cidades mais, né? Mais rurais do que
metrópoles, né? A nossa cidade, Campina Grande, é considerada metrópole. Então, se você for considerar outras cidades como Lagoa Seca, né? Ela era considerada o quê? Ela é considerada uma cidade mais rural, né? Então, o que é que acontece? As cidades vão crescendo de uma forma tão grande, vão se desenvolvendo, que as cidades terminam se juntando. Hoje em dia, Campina Grande e Lagoa Seca está quase totalmente junta, né? Se tornando quase um bairro da cidade, né? E aí a gente vê dentro ainda da sociologia rural, né? Essas novas realidades, né? Também de utilizar certos aparatos, certas máquinas, para que a produção seja mais rápida, né? Isso faz parte agora dessa nova realidade, tá bom? Então, as mudanças econômicas, sociais e políticas também do campo, né, também conduziram a uma preocupação direta com a recolocação da terra, né, e da atividade do homem, né? Como é que a terra agora vai ser utilizada, né? E como é que o homem vai utilizar essa atividade, né? Tá certo? Então, tudo isso é colocado, né? E aí a gente sabe também que vem a questão das problemáticas sociais, como o desmatamento de várias florestas, vários campos, para o quê? Para que se acrescente, né? Se aumente a questão da produção, né? A questão da terra, né? O que é ilegal, né, gente? E aí vamos discutir um pouquinho sobre a questão do agronegócio, né? Que é isso que a pessoa tanto fala, né? E que a Globo diz, né? Agro é pop, agro é tech, agro é tudo, né? Por que seria esse tudo, né? Porque é tech, porque é pop, né? Tá certo? Então, é tech porque ele utiliza o que, gente? Muita tecnologia, né? O empreendimento agroindustrial moderno brasileiro, né? Segundo Nancy Scarpelli, tá certo? Caracteriza pelo equilíbrio, tá certo? Entre os aspectos relacionados à capacitação gerencial e a adequada tecnologia e desempenho econômico, tá certo? E aqui a gente vê várias produções diferentes, tá certo? Dentro do campo, né? Agropecuária, agricultura. Então, o que é que acontece? Não é somente utilizar a tecnologia adequada, né? É também saber, né, utilizar gastos, o que vai gastar, o que não vai, para não ter prejuízos, né? Tudo isso perpassa o quê? Uma capacitação gerencial, né? E também perpassa o quê? Uma capacitação dos trabalhadores que trabalham no campo para saber utilizar essa tecnologia considerada adequada, né? E daí muda todo esse formato também do modelo de trabalho, onde o trabalho rural ele começa a ficar cada dia mais parecido com o trabalho também urbano, tá bom? Então, o agronegócio é considerado essa força da economia brasileira. O Brasil, por ser um país, né, extremamente agrícola, vocês sabem que a gente exporta para fora produtos pouco industrializados, né? A maioria do que a gente exporta para fora seria o que? Seria a matéria-prima, né? Seria justamente minérios e justamente produtos tirados da nossa agricultura e da nossa pecuária, tá certo? E aí quase a metade do nosso território é ocupado por quê? Por estabelecimentos rurais. As concentrações das relações da questão do território. Quando eu falo território aqui, eu falo da posse da terra, tá certo? Ela é dividida em fundiária, latifúndio, mini latifúndio, expropriação e êxodo rural. Mas o que é cada uma dessas coisas, né? A estrutura fundiária, tá certo? Correspondia à maneira que as terras são distribuídas por território, né? Ou seja, que parte do território, tá certo? Aquela terra faz parte do que? De Lagoa Seca, de Campina Grande, de João Pessoa, então tudo isso. O latifúndio já são aquelas propriedades maiores, né? Bem grandes, bem amplas, né? Por isso são propriedades rurais que equivalem ao que? A 600 hectares, daí para cima, né? Um minifúndio seriam pequenas propriedades rurais com aproximadamente 3 hectares, tá certo? Já a expropriação é quando um pequeno empresário, né, encontra-se endividado muitas vezes, ou então ele não consegue concorrer com a grande empresa, tá certo? E aí, para pagar as suas dívidas, o que é que ele geralmente vende sua terra para os grandes fazendeiros, né?
ele não pode concorrer com o grande, então ele termina vendendo o que ele tem para o grande para poder pagar a dívida, uma vez que ele está endividado, para que ele possa sobreviver. Isso é uma prática, gente, bastante comum dentro do campo. Já o êxodo rural corresponde ao deslocamento dos trabalhadores rurais que saem do campo com destino aos centros urbanos, né? Isso pode ocorrer pela falta de trabalho no campo, pela mecanização do trabalho em algumas empresas e aí não tem como concorrer, a própria questão da condição de vida, tá certo? Para buscar uma vida melhor. Então, tudo isso pode ocorrer, tá certo? E isso a gente chama de êxodo rural, tá bom? E aí, como se dão essas relações de trabalho no campo, né? Pela abrangência, justamente, envolvidas no complexo de conceitos das relações de trabalho, né? A gente vê que a relação de trabalho, antigamente, não, o dono do campo, ele tinha sua terra, ele era seu próprio dono, ele produzia para sua família, né? E ele vendia para fora só o quê? Só o que ele tinha produzido a mais, né? Hoje não, hoje em dia já existe totalmente uma condição de trabalho bem parecida com as condições de trabalho das cidades, tá bom? Da urbanização, né? Onde, queira ou não, o campo ele também se torna essa manifestação privilegiada de poder, tá bem? E as relações de trabalho nesse contexto eles vão assumir formas diferentes também, conforme as relações e forças também existentes entre os atores sociais, tá certo? Dentro da organização dessa sociedade, tá bem? Leve em consideração isso aqui também, como o Karl Marx vem dizer, tanto a história como a contextualização daquele espaço, tá bom? Porque o que é que acontece muitas vezes? Acontece muitas vezes que o pequeno dono da terra, né, do mini latifúndio, ele pode até não vender sua terra, mas ele pode alugar para o grande, né, empresário utilizar e produzir para ele também. Isso também faz parte das relações do campo, das relações de trabalho, né? Então, o que são relações de trabalho em si? O que isso significa, né? Queira ou não, é um conjunto de relações produzidas e vivenciadas dentro das organizações, né? E essas relações de trabalho, elas inserem um contexto político, econômico, social e ideológico específico, né, gente? Porque nenhuma relação de trabalho, a relação de trabalho que existe hoje não é a mesma que existe ontem. Porque passa um contexto político, né? Porque nossas leis, elas estão em mudanças, em constantes movimentos, né? Agora teve uma alteração, há um tempo atrás era impossível você contratar um empregado se você não assinasse carteira. Agora já existem leis que já permitem esse tipo de coisa, né? Então é algo que está em constantes mudanças de acordo com o tempo e com a sociedade específica, tá certo? Mas a gente pode dizer que são previstas 4 instâncias para a relação de trabalho, né? A política econômica, que diz respeito ao quê? Aos contextos externos, né? Tá certo? Externos e internos, se a gente levar em consideração o país, né? Mas externos aqui ele está levando em consideração a sociedade, tá bom? Outra diz relação à organização do processo de trabalho, né? Como é que o processo do trabalho vai se organizar, né? Porque aí, dependendo do processo de trabalho, se vai ser todo mecanizado, então eu vou precisar de pessoas que sabem que utilizar as máquinas. Se for ter uma parte manual e uma parte técnica, então eu vou precisar de pessoas que escrevam, que utilizam as máquinas e outras que trabalham de forma braçal. Então, essa organização do processo que vai determinar que tipo de trabalhador vou precisar, né? A organização de gestão da força de trabalho, tá certo? Dentro da política, conhecida como política de RH, que seria justamente os contratos previstos por lei, né? Quanto cada trabalhador vai receber as coisas. E a última instância seria a simbólica, né? Que a simbólica é o quê? Aquela que os símbolos determinam como cada indivíduo vai agir. Você é trabalhador, né? E o Karl Marx ele vem dividir muito isso, ele vai falar muito sobre a questão do trabalho braçal e do trabalho intelectual, tá bom? E aí, especificamente, né, esse trabalho ele passa por um processo produtivo de tecnologia, né? E existe uma certa flexibilização e legislação nesses contratos, principalmente agora depois das mudanças das leis, tá certo? E dessa forma, todo um sistema de regra, né,
um processo específico de como se organizar o trabalho, de como é o processo produtivo, que hora vai plantar, que hora vai colher, né? O tempo, como depende do campo, né? Ele depende do período de seca, o período de plantar, o período de colher. Então, tudo isso também está interligado com as questões climáticas, tá bom? E aí, essa prática administrativa, queira ou não, leva certos trabalhadores a aceitarem certas restrições, certas organizações, né? Tem muitas também empresas que elas são organizações familiares. Então, o que acontece? A família é quem administra, né? Tá certo? E aí vai passando também o campo, né? A propriedade de geração em geração. Tá certo? O que caracteriza o que também? Relações de poder, né? Onde o chefe fundador se torna o que? Aquele senhor, né? Aquele que ainda, apesar de ser empregado, tem uma relação trabalhista, né? Mas tem muitos empregados do campo que ainda o que? São submetidos a certas explorações e a certas condições, né, de exploração mesmo trabalhista, né? E aí, se a gente for falar, como eu já disse anteriormente, né, a produção agrícola está a mercê o que das sazonalidades, que é essa questão do clima, né? Também ocorrem os estresses do trabalhador que atua no campo, né? Isso é um trabalho bastante pesado, o trabalho do campo, né? É uma produção sujeita às estações do ano, tá bom? Questão de seca e tudo mais. E aí a tecnologia vai ajudar, porque com a seca, mas você pode puxar agora, hoje em dia, apertar a... Desculpem. É? Mas com a tecnologia, vocês podem puxar o trabalhador, o empresário, ele pode puxar o que? A água através de irrigação de todos os outros processos. Tá bom? E aí o que acontece? Cada vez mais vai se alterando essas novas medidas, por quê? Porque o mercado é competitivo, né? Então você tem que produzir mais, exemplo, com preço mais barato. E aí vem surgindo também a utilização de agrotóxicos e tudo mais, né? Então no Brasil, né, o mercado de trabalho, ele tem uma conjuntura bastante precária, tá certo? E as políticas mascaram esse sistema precário, tá bom? Se a gente for pensar na Constituição de 88, né, que dá proteção social para alguns trabalhadores, né, abre também, além de ela dar essas condições, ela também abre espaços e formatos para novas relações de trabalho, né, lembrando que com relação às relações de trabalho, né, agora houve uma mudança também previdenciária e tem uma mudançazinha trabalhista, tudo isso modifica essas formas, de trabalho, né? Se o trabalho vai ser a longo prazo, né? Se vai ter acordos mais flexíveis, né? E agora isso foi possibilitado, né? Lembrando que sempre, gente, isso tenta o quê? Isso tenta ajudar não o trabalhador, mas quem está no poder, né? Então, para o agronegócio tem sempre esse trabalho rural, né? O trabalho subordinal, né? Subordinado, é um trabalho coletivo no campo, né? Tá certo? Onde os empregados, os trabalhadores rurais, né, são sempre frutos, né, são utilizados dentro dessa questão precária, são bastante explorados, né. Então, como uma forma de fugir dessa exploração, surge o que a gente chama de cooperativismo rural, né, que são aquelas cooperativas, né, que se juntam para criar o quê? Ou seja, eu não tenho uma grande terra, mas eu me junto com 30 pessoas que têm uma terra pequena e a gente consegue ter uma terra maior e fazer uma cooperativa, produzir mais e vender tudo aquilo e tentar o quê? Competir com um grande empresário. E aí o que é que a gente tem? A gente tem um diferencial que seria a mercadoria sem né, os agrotóxicos, né? E aí, como a questão da precarização do trabalho, a gente vem discutir, né, um trabalhador bastante, né, prejudicado com isso é o portador da cana-de-açúcar, né, que é um trabalho bastante precário, né? E aí, o trabalho dentro do rural, ele se divide em 5 formas, né? A mão de obra familiar, os poceiros, a parcerias, os arredatários, os trabalhadores assalariados temporários, tá certo? E como seria cada um desses, né, professora?
né? A mão de obra familiar é aquelas pessoas que já trabalham com sua família, né? Seguindo todas as etapas de produção dentro do seu terreno, tá certo? Lembrando, gente, que a gente, quando fala assim de trabalho escravo, ainda existe muito trabalho considerado trabalho escravo, né? Tá certo? Pela penúria, pelo pouco valor que se recebe, tá certo? Já os poceiros, nesse sentido, são os trabalhadores rurais que ocupam ou cultivam terras devolutas. O que é devolutas? Né? Aquelas terras que são, tá certo? De certa forma, ocupadas, né? Que seriam aquelas terras que foram entregues, né? Um exemplo pelo MST, tá bom? Já a parceria seria aquilo que eu falei mais à frente, né? Essa a junção dos trabalhadores com os produtores rurais. Eles fazem uma parceria, né? Que vão trabalhar e vão dividir certa parte o lucro, a produção, tá bom? Já o arrendatário é o agricultor que não possui terra, mas tem recursos financeiros, né? Então, ele é aquilo que eu falei anteriormente, ele arrenda ou aluga a propriedade de outra pessoa para utilizar, tá bom? Tem os trabalhadores assalariados temporários, são os mais explorados, né? Que são aqueles que recebem salário, mas trabalham apenas uma parte do ano, durante a colheita, ele só trabalha naquele período, não trabalha o ano todo, tá certo? E tem o trabalho escravo no campo, né? Que é quando o trabalhador não tem direitos trabalhistas, não recebe salário, pois tudo que também é utilizado é cobrado, desde a alimentação, ferramentas de trabalho, onde ele dorme, tudo isso, tá entendendo? Né? E a gente até assim, eita professora, mas existe esse tempo de trabalho puro século XXI? Existe sim, principalmente a gente ali no período ali por Pará, Mato Grosso, Goiás, existe bastante. Porque o governo, professora, não toma atitude, porque não é interesse do governo, né? Então, para a gente ver um pouquinho as condições de trabalho do setor agro, tá certo? Agroaçucareiro, tá certo? Que é quem trabalha com cana-de-açúcar, né? É um trabalho bastante desgastado, o pessoal passa o dia todo cortando cana, tá certo? Eles trabalham horas amplas, tá certo? É muito comum, eles ganham por corte de cana, a produção, tá certo? É considerado o trabalho mais árduo, as condições, ó, eles fazem assim, eles dormem nesse tipo de local, bebem água assim, né? Não tem banheiro, tá certo? Eles só ganham dinheiro por aquilo que eles recebem, né? É um trabalho bastante devastante, tá certo? É um trabalho também que existe degradação da saúde, né? Muitos têm até aquelas doenças de mão e depois não conseguirem mais cortar, trabalhar, tá certo? Porque tem que ter um ritmo muito rápido, né? Como a gente viu lá o Chaplin do Tempos Modernos, só que aqui seria com corte de cana, tá bom? E aí, como é que isso ocorre, né? O trabalhador, ele tem que cortar 12 toneladas por dia, né? Caminhar mais ou menos 8,8 quilômetros, né? Dá mais ou menos essa quantidade aqui, 133.332 golpes de balcão, né? Ficar se levantando, baixando, né? Ele perde mais ou menos 8 litros de água por dia, e sabendo que a gente só toma 8, então existe também o processo de desidratação, né? E aí eu trouxe essa análisezinha aqui, essas duas imagens, para a gente mostrar um pouco, que são os cortadores de cana hoje. Isso aqui é o período da escravidão dos cortadores de cana, né? Eles fazem a mesma atividade, né? Tá certo? E aí a gente entra um pouco mais para aprofundar a agricultura familiar, tá bom? Que seria essas plantações, né, onde toda a família trabalha, né? Tá certo? Onde existe a produção de alimentos, tá certo? E a terra, né, a propriedade da terra se destina à subsistência tanto do produtor rural e sua família, como também o excedente, que é aquilo que eles produzem a mais, eles vendem, né? E a gente não pode deixar de falar do êxodo rural sem a gente falar também do MST. Então, que movimento é esse, o MST, né? O MST é um movimento social que se destina a reunir agricultores sem terra, tá certo? Como princípio fundamental a ocupação das terras da reforma de protesto e pressionar o governo para o quê? Para agilizar a reforma agrária. Então, o que é que eles querem? A ideia do MST, né? Que o governo pegue terras improdutivas, ou seja, aquelas que não são utilizadas, comprem e divida entre esses trabalhadores que não têm terra, não têm condição de sobrevivência, tá certo? Então, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, também conhecido por MST, né?
ele tem base de inspiração marxista, né, gente? Ele se baseia nos princípios de Marx, tá certo? Tá bom? E o que é que ele vem criticar? Ele vem criticar justamente aquele modelo das capitanias, né? Porque a terra, no princípio, ela foi dada para algumas pessoas e aquelas pessoas continuam tendo posse, passando de geração em geração, tá certo? Não foi dada as terras para a população em geral, tá certo? E o Karl Marx ele vem dizer que uma das questões que produz também a desigualdade social seria o quê? Seria a posse da terra. Por isso ele tem base marxista, tá certo? E aí o MST busca o quê? A redistribuição das terras improdutivas, tá bom? Então, apesar desse movimento organizado, né, de massa porque é organizado pelo povo, né, pela população, né, se remontar às ligas camponesas, a Associação de Agricultores, né, ele também o que se proclama como herdeiro ideológico de todos os movimentos de base social camponesa. Por quê? Porque o MST é esse primeiro movimento que surge, né, para lutar contra a posse de terra, a desigualdade dentro do campo, né? Então, ele começa justamente criticando o sistema feudal burguês, para vocês verem como é algo bem, né, distante. Não tinha esse nome, mas já vem a partir dali, tá certo? E ele busca o quê? Ele busca, né, o acesso direto da população à terra, tá bom? Então, o movimento também recebe apoio de organizações não governamentais e religiosas, tá certo? Tanto do país como do exterior, né? Ele se interessa em estimular a reforma agrária e a distribuição de renda entre países em desenvolvimento. Países em desenvolvimento a gente já estudou lá no... Não, vocês não estudaram, vão estudar o ano que vem. Então, o que seriam os países em desenvolvimento? Seriam países como o Brasil, países que antes eram considerados como subdesenvolvidos, tá bom? Isso a gente é conteúdo do terceiro ano, a gente estuda ano que vem. Então, a principal fonte de financiamento seria a própria base dos camponeses que iriam contribuir para a continuidade desse movimento, tá bom? E para a gente finalizar a aula de hoje, né, o MST ele reivindica justamente representar a continuidade da luta histórica dos camponeses brasileiros pela reforma agrária, né? Os atuais governantes do Brasil, né, têm origem muito comum das lutas sindicais, né? Isso aqui, no caso, alguns presidentes como o PT, o pessoal do PT tinha muito essa questão, né? Então, eles conheciam que essas reivindicações históricas do movimento, né? Tá certo? O MST é considerado um movimento legítimo, né? E usa como a única arma né, pressionar o governo e a sociedade pela questão da reforma agrária e ocupações de terra. Tá certo? Eles ocupam bastante a terra como uma forma de pressionar também o governo e a população, né? E aí eles fazem grande mobilização também de massas humanas no meio da rua e tudo mais. Então, isso é o que o MST faz para conseguir, tá certo? Queira ou não, de certa forma, essa propriedade da terra, tá bom? Que ele pretende com a reforma agrária, tá bom? Então, o conteúdo da nossa aula hoje fica por aqui.